Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Facilitados e hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo a respeito de como se tornar um desenvolvedor front-end em 2026. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que esse roadmap é baseado no site roadmaps.sh ou roadmap.sh, vai estar aqui na tela, mas sem mais delongas, vamos começar. Eu fiz esse código aqui, esse sitezinho, para a gente ir marcando o que a gente já viu, o que falta ver, para ficar mais fácil da gente visualizar. Então vamos começar aqui pelo primeiro tópico. Em primeiro você deveria ver os fundamentos da internet. Por que isso é importante? Porque você vai trabalhar com isso justamente. Você vai fazer sessões para APIs, você vai talvez até modificar algumas APIs, o que vai ser mais raro, já que esse é um trabalho mais para o desenvolvedor back-end, mas mesmo assim pode acontecer. Então seria importante você ver primeiro como a internet funciona, a questão dos tráfegos de dados e tal. Depois você vê o protocolo HTTP e HTTPS. Por quê? Porque você vai ver a respeito dos códigos de retorno de cada mensagem enviada por esse protocolo. Depois disso, é ótimo que você olhe para o DNS, os domínios, para você entender como que funciona os nomes de site, por exemplo, o YouTube. Onde você acessa o YouTube não é o youtube.com. É um IP único para o site, entendeu? E o youtube.com seria só uma máscara para ser fácil de você acessar. Mas enfim, quando você for estudar a respeito dos DNS, você vai entender isso. Depois disso, seria bom que você olhasse a respeito de hospedagem para você entender como que seria aplicada a questão de domínio e de DNS na prática. E a partir dos navegadores, para você entender como que os navegadores vão interpretar o código escrito para ler um site, por exemplo, um código de um site. E depois de você ver a respeito dos fundamentos da internet, o próximo passo seria ir para o trio de ferro, que seria o HTML, o CSS e o JavaScript. Partindo em primeiro lugar pelo HTML semântico. Por que o semântico? Para você entender o que significa cada tag, certo? Quando você vai usar cada tag, porque isso é muito importante. Principalmente para quando você for fazer uma manutenção num site que você fez, ou até para quando algum outro desenvolvedor for fazer uma manutenção num site que você vai fazer. Aliás, um site que você já fez, né? Então, depois de você entender o HTML semântico, é muito importante que você vá para o CSS, certo? E você entender Flexbox e Grid é uma parte extremamente fundamental para você entender a estilização. O CSS é basicamente uma linguagem de estilização para o HTML. Então, o HTML vai ser o conteúdo e o CSS vai ser a maneira que você vê aquele conteúdo, certo? Depois de você estudar o CSS puro, eu aconselharia você a estudar o Tailwind, que é um framework que permite que você simplifique a escrita dos códigos de CSS, use variável e tudo mais. E isso aqui ajuda muito na agilidade de escrita de código. E depois disso você pode ir para o JavaScript, porque é basicamente ele que vai ditar como que o site vai tratar a entrada de usuário. Por exemplo, se você tiver qualquer campo para escrever, é ele que vai ler aquele campo, e é ele que vai fazer a modificação, ele que vai partir para outra página, ele que vai fazer a animaçãozinha. Lógico, tem como você fazer isso com HTML e com o CSS, só que com o JavaScript é a maneira que você vai deixar aquilo funcional de verdade. E depois de você entender como que funciona o JavaScript pelo básico, você vai estudar a manipulação de DOM, que é quando você realmente vai utilizar as informações colocadas no site e vai transformar ela em algo, por exemplo, uma página de login, por exemplo. O JavaScript moderno vai servir para você manipular o que está escrito no DOM, no documento. Ou seja, você vai colocar ali o seu usuário, quem vai ler é o JavaScript, mas quem vai fazer a manipulação dele vai ser a partir do DOM, vai ser o JavaScript a partir do DOM, beleza? E é basicamente isso que você tem que ver nessa parte. Depois disso, eu aconselho que você vá para a parte de ferramentas de versionamento, que serve para você não ter que ficar salvando várias versões diferentes. Por exemplo, quando você vai escrever seu TCC, você coloca lá TCC finalizado, TCC finalizado 1, TCC finalizado agora vai. Você vai evitar esse tipo de problema, você vai salvar uma versão a cada vez que você modificar ela, e se você precisar voltar para uma versão anterior, ler a versão anterior, você consegue tranquilamente. Em primeiro lugar aqui, na parte de ferramentas e versionamento, o mais importante é você entender como que é utilizado o Git, para que ele é utilizado e os comandos básicos dele, como por exemplo um commit, um pull, um push, e isso você pode aprender tranquilamente no YouTube. Aliás, tudo que eu tô falando aqui você pode aprender no YouTube tranquilamente. Então, depois de você ver a respeito do Git e os comandos básicos, é bom que você crie uma conta no GitHub e comece a praticar,
faça alguns projetos e vai salvando eles em versões, vai fazendo commits com mensagens explicativas, e depois disso, como eu falei para você estudar o JavaScript, comece a utilizar gerenciadores de pacote como o NPM, por exemplo, que é o que eu mais utilizo hoje em dia se eu vou trabalhar com JavaScript. E ele serve basicamente para você adicionar mais funcionalidades sem ter que ficar escrevendo códigos do zero ao seu projeto, certo? Então você adiciona, por exemplo, bibliotecas para você fazer criptografia de senha, bibliotecas para você manipular objetos 3D, entre outros. Então, acabando essa parte aqui, você vai para a parte de desenvolvimento moderno, que é onde você vai aprender as ferramentas que são utilizadas na atualidade. Como, por exemplo, o TypeScript, que é uma linguagem derivada do JavaScript, só que ela tem tipagem mais forte do que o JavaScript, e isso ajuda você a evitar problemas de código, ou até problemas de código muito mal escritos mesmo. Então é ótimo que você estude o TypeScript, ou pelo menos entenda ele. Depois disso, você deve ver a respeito do Vite e dos Build Tools, que é basicamente para você conseguir compilar aquele código em apenas alguns arquivos e rodar aquilo tranquilamente em uma máquina virtual ou na sua própria máquina para você realizar testes e por aí vai. Depois disso, é bom que você estude algum desses frameworks aqui e bibliotecas, como por exemplo o React, que é muito bom para você fazer sites de maneira mais simplificada. Ou seja, você consegue fazer sites muito complexos de uma maneira menos complexa, mais básica, mais simples. Só que é lógico, antes de você fazer a utilização do React, você deve aprender o básico, que seria aqui na parte do JavaScript. E depois disso, o gerenciamento de estado, que é, por exemplo, para você analisar uma compra de um usuário, ver como é que está indo aquela compra, se ela foi finalizada, se a compra ainda está, se os itens ainda estão no carrinho, se a compra for finalizada, o carrinho vai esvaziar, e enfim, é basicamente isso. Você vai entender melhor quando você estiver no caminho. Depois disso, você deve ir para a parte de qualidade e segurança. Por quê? Porque um código deve ter testes, deve ser feito testes em todo o código, que senão ele vira um Frankenstein, você vai adicionando coisa e começa a aparecer outro problema, você resolve uma coisa e aparece outra, entendeu? Então, eu aconselharia começar pelo Cypress, por exemplo, que é o que eu mais utilizo para testes, né? E ele é muito bom até para outras coisas. Eu hoje em dia trabalho com a parte de web scraping e tal, eu trabalho com a parte de dados, e o Cypress me ajuda muito, porque ele, aliás, não ele, né, mas o Selenium, que é basicamente um irmão ali do Cypress, isso se ele não for um filho do Cypress ou o contrário, pai do Cypress, agora eu não sei, mas ele é muito bom para você conseguir ler as informações de um site sem você abrir o navegador, você pode simplesmente ler o que está escrito pela linha de código. E além disso, né, como você pode ler, você pode salvar esses dados. Então, é ótimo para você captar informações de sites e etc. Depois disso, você vai para a parte de cores, que é utilizado para você realmente realizar as requisições para APIs diferentes. Ou seja, ele vai utilizar o HTTPS justamente para fazer essa troca de dados, de informações entre sites diferentes. Depois disso, é bom você aprender a respeito desse conjunto de ferramentas chamado OWASP, que é realmente um conjunto de códigos, de ferramentas, de boas práticas para você deixar o seu site mais seguro, certo? E lá ele tem lá o top 10 OWASP e por aí vai. E depois disso também estudar a respeito do CSP, que também é um código de segurança que vai auxiliar os sites a serem mais seguros, né? E sofrer menos com ataques. Depois disso, você deve ir para a parte de renderização e deploy, que é basicamente você subir um site, você subir uma aplicação, e além disso você saber utilizar os recursos da web para que seu site seja bem visto. E aí eu aconselharia a começar pelo SSR e também o SSG, para que você aprenda a fazer um site mais performático, que vai carregar mais rápido, que vai pesar menos os servidores. E como diz aqui na minha dica, entender SSR versus SSG é o que vai fazer seu site carregar instantaneamente e brilhar no Google, que é basicamente o SEO, que é as ferramentas de pesquisa, né? Ferramentas de motores de pesquisa. E também você deve estudar a respeito do Vercel e do Netlify, que é basicamente para você fazer o deploy da sua aplicação e fazer os testes online mesmo. E depois disso você pode se especializar nessas áreas. E lembrando que não tem só essas áreas, beleza? Tem a parte de performance, de acessibilidade, de mobile e de PWA.
muito bom que você se especialize em acessibilidade, já que hoje em dia é um ponto que as empresas pedem muito. Além também da parte de performance, né? Porque todo mundo quer ganhar performance e melhorar a experiência do usuário. Lembrando que a parte principal é você praticar. Então, quando você aprender um novo conceito, vai lá e pratica. Pede para o ChatGPT um exemplo de como que você poderia utilizar alguma coisa. Não precisa pedir o código, não peça o código. Peça um exemplo escrito e especifique que você não quer o código escrito, o código dado. Faz assim, aprendi tal conceito. Como que eu posso utilizar isso? Qual exemplo real você pode me dar que eu teria que utilizar isso? Não me dá o código. E bom, gente, é isso. Esse é o roadmap de hoje. Eu espero que isso ajude vocês. E é isso, valeu, falou e tchau.